Pessoal, graças e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? Mais um capítulo do nosso livro de Atos dos Apóstolos, né? Na nossa série aí, né? Com o mesmo nome do livro, série Atos dos Apóstolos. Hoje vamos para o capítulo 16, ok? Capítulo 16, né? Um capítulo aí onde nós temos a segunda viagem missionária, né? Do apóstolo Paulo. E aí ele, né, tem aquela, como nós vimos aí no capítulo 15, né, o capítulo anterior, Barnabé e ele tem um certo desentendimento ali, né? Haja visto que Barnabé aconselhava, né, que eles levassem para essa segunda viagem missionária João, né, o Marcos, né, do Evangelho de Marcos, que era seu primo, inclusive, mas para Paulo parecia razoável que não levassem, né, Marcos ali, não levassem Marcos, e aí, é, com tudo isso que aconteceu, né, Paulo pega Silas e eles vão embora nessa segunda viagem missionária. E agora a gente vai ver, né, só lembrando um pouquinho antes, né, a gente viu lá no capítulo 15 ainda, no seu início, que houve uma assembleia em Jerusalém, uma reunião em Jerusalém, né, e Paulo, né, foi até Jerusalém para resolver a questão da circuncisão, né, ele estava ali com Barnabé, contando os seus feitos ali, né, na sua viagem, na sua primeira viagem missionária. E aí houve uma decisão, né, chancelada, vamos dizer assim, por Tiago, certo? E qual foi, né, como ficou estabelecida aí essa decisão, né? A gente pode ver essa decisão no versículo 29 do capítulo 15, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. E aí, a partir desse momento, isso vira um decreto, né? Que os acompanhe, né? A gente vai ver nessa segunda viagem missionária, ok? Então vamos lá, vamos começar. Né? Lembrando que agora Paulo vai estar com Silas, ok? E em um dado momento aqui a gente vai perceber que quem o acompanha também é Lucas, né? O relator aqui de Atos e do próprio Evangelho de Lucas, né? Um médico, né? Que eu acompanhava aí, muitos dizem, né? E eu também creio que o fato dele ser médico ajudou Paulo, né? Nas suas, nos seus espinhos, né? No seu espinho na carne, tá? Então vamos lá. Capítulo 16 aqui, né, dos versículos 1 até o versículo 5, a gente vai ver, né, eles ali, né, em Derbe, né, e Listra, tá? Então diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, né, Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, ok? Mas de pai grego. Tá? Então chegou aí Derbe, né? Ele vai dizer aqui, né, nesse versículo 1, né, onde eles chegam, Derbe e Listra, né, já tendo passado no capítulo anterior, no final, aí no versículo 41, né, pela Síria, Cilícia, né, eles foram confirmando as igrejas, e agora no início do 16 eles chegam a Derbe e Listra. Tá? Versículo 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, né? Timóteo, então, recebia um bom testemunho aí, né, da parte dos irmãos ali da igreja. Observe que Timóteo era um discípulo ali, tá? Era um discípulo. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então, o fato de Timóteo aí ter o pai grego, né, apesar da mãe ser judia, né, os costumes que predominavam eram os costumes do pai, então ele não era circuncidado. Né? E interessante aqui que a tradição ainda exercia uma influência tão forte ao ponto de Paulo ter que circuncidá-lo, né? Muito por conta, né, de evitar qualquer tipo aí de problema com os judeus, né? Muito por conta
de evitar problema com os judeus. Então, isso perturbava, né? Isso dificultava o mover do evangelho, essa questão da tradição judaica aí, né? E era uma mera formalidade a questão da circuncisão, tá? Mas Paulo acabou fazendo aí, né? Como aqui está no final do versículo 3, né? Porque todos sabiam que seu pai era grego, então eles iam querer saber se o cara era circuncidado, então Paulo, para evitar problemas, já foi resolvendo aí a questão. Versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos. Lembra que eu acabei de falar lá no capítulo 15 dos decretos? Né, capítulo 15, versículo 29, que ficou estabelecido lá. Então, os decretos eram entregues aqui, tá? Esses decretos, né, a gente viu, então, repetindo, no capítulo 15, versículo 20, também eu falo desses decretos, e o 29, como nós acabamos aqui de ler, certo? E vamos lá, decretos que haviam sido estabelecidos pelo apóstolo, né, pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Lembrando que Paulo, e aí no caso Paulo e Barnabé, eles tinham ido para Jerusalém porque o foco do problema saía de Jerusalém. E não porque Jerusalém era um centro, né, como eu disse lá, que é o Vaticano para a Igreja Católica, não é nada disso. É porque a origem do problema é a partir de Jerusalém. Então, tipo assim, vamos resolver o problema na raiz, no foco, onde está saindo. Né? Vamos matar o formigueiro pegando a rainha. Tipo isso. Né? Versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Conforme nós vimos lá, né? Essas igrejas aí crescendo em número, lá em Atos 8, versículo 1 nós vimos, Atos 9, versículo 31, nós também falamos disso, certo? E agora aqui chegamos no versículo 6, e aqui até o versículo 40, eles vão aonde? Eles vão para Filipos na Macedônia. Tá? Então, olha aí, Paulo vai ter uma visão, né? A visão de um varão macedônio. Essa visão está relatada dos versículos 6 ao versículo 10, então vamos acompanhar essa visão agora específica aqui de Paulo, olha lá. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Detalhe aqui, né? Assim como Filipe, né, em Atos 8, 29 e 39, era totalmente direcionado pelo Espírito, aqui também a gente fica com uma visão bem clara de que era o Espírito Santo que direcionava. Porque a gente vai perceber que a intenção deles aqui era partir para a Ásia. Né? Mas não, o Espírito os impediu. Né? Então eles não foram para a Ásia porque o Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia. Então anote isso daí. Né? Impedir também faz parte da ação do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente acha que quando a gente quer algo que não acontece, ou que Deus não nos permite fazer algo, isso não é ação do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, né, que nos impedir também é ação, também é mover do Espírito Santo. Amém? Fique atento, aguce os seus ouvidos, né, e cuidado para não confundir a voz do Espírito com a voz do seu coração, porque são vozes muito parecidas. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Certo? Então vocês não vão nem para a esquerda nem para a direita, sigam em linha reta. Tá? Algumas traduções aqui nesse versículo 7 vão dizer ainda assim, ó, o Espírito de Jesus, né? O Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Eles foram de Troade, né, na Ásia Menor, e vão chegar à Europa. Mas segura que a gente vai ver isso daí. Então, versículo 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui é diferente, por exemplo, da visão de Pedro, né? Quando Pedro lá
vai à casa de Cornélio, tendo aquela visão, né, que ele ficou em êxtase. Não, aqui Paulo viu, ele teve uma visão na qual um homem macedônio apareceu para ele, né, e falou: ajuda-nos, passa para a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia, né, é uma província do Império Romano, então é o evangelho chegando aqui ao outro continente, a Europa. Olha a importância de ser direcionado pelo Espírito. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos, né, partir para a Macedônia, né, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos, né, o Evangelho. Esse procuramos aqui subentende-se que quem estava com ele aqui, né, era Lucas também. Então, a partir aqui de Troade, Lucas vai se juntar aí à comitiva de Paulo, tá? E quando ele diz assim, ó, partir para a Macedônia, como eu disse, é o evangelho chegando a outro continente. O evangelho chegando a outro continente, né? E aqui concluindo que o Senhor nos chamava, né? Se você for em Efésios 4:23, você vai entender isso aqui. É esse concluindo. Eu vou ganhar tempo e vou acelerar, mas você lê lá Efésios 4:23 para você entender esse concluindo, né, aqui que o Senhor nos chamava. Então agora aqui, né, do versículo 11 ao versículo 18, a gente vai ver a pregação e os frutos da pregação, certo? E navegando de Troade, né, fomos correndo em caminho direto, né, direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Então, Samotrácia aqui, né, Troade eu já falei para vocês, na Ásia Menor. Agora, Samotrácia é uma ilha no mar Egeu, tá? Entre Troade e Filipos, tá? Entre Troade e Filipos. E, por fim, aqui, quando eles, né, dizem aqui que chegaram, né, no dia seguinte para Neápolis, Neápolis é um porto, tá? Que fica em Filipos. Neápolis é um porto que fica em Filipos, ok? Olha o versículo 12 vai confirmar isso, ó. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali, né? Alguns dias nesta cidade. Então aqui, essa colônia, na realidade, é um posto, né, avançado do Império Romano, tá? É um posto avançado do Império Romano em um país estrangeiro. Né? É mais ou menos aquela ideia, né, de você ter uma base, por exemplo, dos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo. Então, está num país estrangeiro, mas é uma base norte-americana, né? É mais ou menos aquela ideia do Alasca, se eu não me engano, tá? E de muitas bases, né, principalmente dos Estados Unidos, que tem em vários lugares do mundo, né? Então ali o que manda é como um consulado, né? O consulado italiano aqui no Rio, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ali dentro do consulado italiano vale as leis da Itália, né? Não valem as leis do Brasil dentro do consulado, né? Então, por exemplo, um fugitivo, se ele comete um crime, mas é cidadão italiano, se ele chega até o consulado, ali ele pode pedir ali para que a justiça da Itália opere sobre aquela situação e não mais a justiça brasileira, mesmo estando dentro do território brasileiro. Aqui é a mesma ideia aqui dessa colônia aqui, tá bom? Verso 13, versículo. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, né, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. Então perceba aqui mais uma vez no sábado o judaísmo aqui, né, muito característico, o judaísmo ainda comendo aqui solto, né? E a oração aqui, né, costumava fazer oração e assentando-nos falamos às mulheres que eles se juntaram. Então a oração aqui vai proporcionar o agir desses homens na terra. Então ore, porque é a oração que vai nos proporcionar agir como testemunhas do Espírito, né, como testemunhas de Cristo aqui na terra. Amém? Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus
nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Tá? Então aqui, né, o que Paulo dizia entrou no coração, né, de Lídia por conta de uma ação do Senhor, certo? O próprio Senhor aqui através do Espírito. Tá? 2 Coríntios 3,17, você vai ver algo parecido com isso aqui que eu acabei de falar. E depois que foi batizada, então veja, a palavra entrou no coração e logo em seguida ela já foi batizada. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Né? Então, aqui percebam a sequência. Né? Primeiro ela ouviu a palavra, ela foi salva, né? Ela foi ali provavelmente discipulada por aquela palavra. Na sequência ela se batizou e agora ela vai, né, e fala para eles, entra na minha casa. Então agora eles tiveram comunhão, né? A sequência aí para nós. Né? E tiveram comunhão ali certamente. Tá? Essa mulher, né, Lídia, a casa de Lídia vai ser a primeira casa a ser impactada, a receber o evangelho, né, ali nesse novo continente. Tá? A gente já vai ver isso melhor. Esse batismo que ela recebeu ainda no 15 aqui era aqueles que creram, né, porque creu e foi batizado, assim como está lá em Marcos 16, versículo 16. Ok? Seguindo, versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Né? Algumas traduções vão dizer espírito de Piton, né? Que é a mesma coisa que adivinhação. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Né? Uma espécie daquele ocultismo aqui, né? Ocultismo. Esse que tinha espírito, isso também é mencionado lá em Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo 23. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Né? E isto fez ela por muitos dias. Imagina, muitos dias. Alguém que dava lucro para o seu senhor agora abandonou as práticas e estava seguindo, né, Paulo ali, a sua comitiva, e falando, né, são servos do Deus Altíssimo. Por muitos dias ela ficou repetindo isso. Mas Paulo, perturbado, né, continuação aí do 18, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então perceba aqui que não foi de uma maneira benéfica, né, aqui para os apóstolos, né, para os discípulos ali, né, que os acompanhavam, né, para os companheiros ali de jornada. Era de uma maneira ruim. Né, provavelmente estava atrapalhando o serviço, né, ao ponto do apóstolo Paulo repreender em nome de Jesus e mandar o Espírito sair dela. Né, e obviamente, né, que Paulo eles conhecem muito bem. Né. Do verso 19 ao verso 40, a gente vai ver que eles são presos, mas vão ser libertados também. Né, são presos e libertados depois. Vamos ver isso aí. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, né? Sempre a presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Né? Esses homens magistrados aqui também são conhecidos como os pretores romanos. Tá? E aí eles vão ser aprisionados, né? Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. Esse tronco aqui ele tem a mesma tradução, né? Tem a mesma origem e semântica da palavra, né? De cruz, madeiro, né? Quer dizer madeiro. A gente pode ver isso em Atos 5:30, Atos 10:39, podemos ver também em Gálatas 3:13 e 1 Pedro 2, versículo 24.
tá? Esse tronco aqui, esse madeiro, né, ele tinha um espaço para os presos, né, aquelas bolinhas, onde os presos colocavam o pulso, o pescoço, tá, e os tornozelos. Então era uma tortura ali bem complicada mesmo, tá? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, né? E aí a gente vai ter o carcereiro se convertendo, né? Porque os sinais, né, foram demais ali para ele, e a ação do Espírito ali sacramentou a sua conversão, olha lá. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, né? Automaticamente ele sabia que o imperador romano não ia perdoar ele por esse contratempo, vamos dizer assim, e ele já ia se matar logo para resolver o problema, né? E no versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, né? Pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E aí aqui no versículo 30, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então aqui a família do carcereiro, né? A família do crente, na realidade, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, né? A gente tem uma unidade completa para a salvação de Cristo, né? Para a salvação que Deus nos dá através de Cristo. Não que o fato de eu ter aceitado faz com que a minha família toda seja salva. Não. Cada um agora vai ter a porta aberta para aceitar essa salvação. E muitas das vezes é através do nosso testemunho, tá? Então, alguns exemplos, como eu já citei, né, em capítulos anteriores, mas a gente tem ele Noé, né, ele e a sua família foram preservadas no dilúvio. A gente tem a Páscoa, né, depois lá a preparação para a última praga, né, que o Senhor lançou sobre o Egito. A gente tem Raabe, tá, que protegeu ali e salvou ela e a sua casa ali dos espias. Né? A gente tem Zaqueu, a gente tem Cornélio também, que a gente viu ainda há pouco, né, algumas aulas antes aí, se não me engano, no capítulo 10, né, de Atos. E a gente tem aqui o carcereiro também, o caso do carcereiro, né, que teve a oportunidade de ser salvo ali, ele e a casa dele também, que criou ali. Versículo 32. E lhes pregava a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. Né? E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, irmãos, prestem atenção. Era crer, receber um discipulado ali rápido e ser batizado. E detalhe, diferente de nós que temos toda uma liturgia, vamos dizer assim, para o batismo, ali não, a gente percebe que era conforme a oportunidade. Né? Então era diferente ali. O exemplo que nós temos disso aí, né, é com o eunuco lá, Filipe, né, Filipe e o eunuco, na poça d'água foi batizado. Né? Aqui ele está também de uma outra maneira lá, e levando-os a casa, não, antes, 33, né? Lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Ele e todos os seus. Né? E aí no 34, e levando-os à sua casa, ou seja, comunhão. Olha a sequência de novo. Creu, foi discipulado, ainda que de maneira rápida, batizou, comunhão. Né? 34, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Né? Não tem coisa mais maravilhosa, né? Eu espero pelo dia que toda a minha casa, né? Eu e a minha casa, né? Meus pais, tios, né? Todos, né? A salvação vai alcançar todos. Em nome de Jesus, vai ser assim na sua casa também. Amém? Versículo 35.
E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens, né? Quadrilheiros aqui são oficiais, né, de justiça, espécie de oficiais de justiça, que chegavam ali com mandato. Só que o mandato deles era um pouco diferente, né? Na realidade, eles eram lictores romanos. Eles chegavam com aqueles feixes de vara, né? E, logicamente, que esses feixes de vara servia para punição, tá? 36. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora. Perdão, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo, né, o carcereiro quis dar uma... soltar eles ali, né? Mas Paulo lhe replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Né? Paulo está reivindicando aqui, né, a sua cidadania romana, olha lá. E agora, encobertamente nos lançam fora, não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ousadia, né? Mas com inteligência. Ousadia com inteligência, porque ele sabia aqui que nada eles fariam contra ele pelo fato dele ter reivindicado ali a sua cidadania romana, tá? E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, né, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa, né, de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então percebam que eles voltam para a primeira casa, né, ali da Europa, né, ali na casa de Lídia, que recebeu a palavra, né, e que houve salvação. Ok? Bom, estamos aí com 27 minutos de vídeo, né, um pouquinho mais. Eu não vou prosseguir, por quê? Porque o capítulo 17, né, é um capítulo aí de 34 versículos, então eu prefiro não prosseguir para a gente não ficar com esse vídeo muito extenso. Eu vou parar por aqui e na próxima aula, tá, a gente vai ver aí os capítulos 17 e eu vou me esforçar aqui para a gente tentar fechar o 17 e o 18, tá? Que o 18 é um pouquinho menor, são 28 apenas. A gente vai tentar fazer o 17 e o 18, né? No 18 Paulo chega a Corinto, né? E no 17 ele vai lá para Tessalônica, né? E Bereia, tá? E a gente vai ver tudo isso direitinho e vai fazer um discurso lindo em Atenas e fica com a gente que, né, passamos da metade, já a gente encerra essa série tremenda de Atos, ok? Quero te pedir para você curtir, se você não curtiu ainda esse vídeo, para que você compartilhe também nas suas redes sociais, para que você possa se inscrever no canal, caso você não tenha feito. E quero também deixar aí no link, né? Eu vou deixar um link aí para vocês no o primeiro link da descrição, tá? É um curso, tá, de aprofundamento bíblico de Gênesis e Apocalipse, um curso bem legal, tá? Se você tiver interesse em adquiri-lo, é só clicar no link aí e você vai ser direcionado a uma página e pode efetuar a compra do produto. É um produto de qualidade, né, que eu particularmente gosto muito, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima mensagem, né? Não esqueça de curtir e compartilhar, né? E na terça-feira nos vemos aí com os capítulos 17 e 18, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.